E aí, pessoal, nossa segunda tentativa de fazer o nosso vídeo de lançamento do site do indigo.org.br. Como a gente falou, o site já está no ar e parte do nosso desafio com esse projeto é conseguir tratar de políticas públicas e de ideias num país que está acostumado a tratar política em volta de pessoas e personalidades, né? E não tanto em volta de ideias e de políticas públicas. Bom, e aí, Tuana, o que a gente precisa falar para o Brasil hoje? Pois é, a gente, com a tentativa de elevar o debate político mesmo no Brasil para tratar mais de ideias e para ter a opinião de especialistas, em vez de um monte de gente que não sabe muito bem o que está falando, de ter estudos de fato, de pessoas que são especialistas naquilo, para falar de temas relevantes hoje em dia. Pois é, hoje as pessoas falam em inglês de evidence-based policy, né, de política baseada em evidência. O bizarro é precisar criar um nome para isso, né? Como se pudesse alguma política que não seja baseada em evidência, né? Uma política que seja baseada apenas em emoções, sentimentos ou crenças e sem se preocupar com as consequências que aquilo vai ter. Então, parte do nosso trabalho é conseguir fazer isso, né? Conseguir produzir estudos, artigos, papers que de fato olhem para a realidade, que vejam quais são consequências de diferentes ações legislativas, ações do governo, regulatórias, e tente começar a desenhar um certo mapa, né, para a gente poder ter um progresso institucional no Brasil. E que são, de fato, estudos feitos especificamente para o caso do Brasil, então não é um estudo assim, obviamente são pesquisas utilizando casos de outro país, mas sempre focando na realidade do Brasil, como isso poderia funcionar e melhorar a situação do país. Eu acho importante, então, a gente falar aqui, já que a gente está querendo explicar o que é o Índico, primeiro diferenciar um think tank de uma universidade, né? O Índico se propõe a ser um centro de pensamento, um centro de ideias em política. Mas a gente não se propõe a ser uma universidade, os trabalhos são diferentes, né? A universidade, ela tende a ser abrangente, a ideia da universidade significa esse universo de ideias, que você tem fóruns, discussões, etc., mas essas discussões, esses debates, eles podem continuar interminavelmente. Até hoje nós estamos discutindo, por exemplo, sobre, não sei, a moralidade da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Até hoje a gente, na verdade, está discutindo sobre o que é justiça, né? Desde de Platão e Aristóteles até hoje. Esses debates podem ser eternos, mas existem certos debates que não. A decisão, por exemplo, de entrar ou não numa guerra, a decisão de abrir ou fechar as fronteiras, a decisão de ter um tipo de regime tributário em vez de outro, essas decisões não podem ser apenas um debate contínuo, eterno, que é o papel, é super importante, mas é um papel da universidade. Existem algumas decisões que elas precisam ser tomadas, elas importam para a nossa vida, para a nossa realidade, e elas têm uma certa urgência a serem tomadas. Parte do que o think tank faz é servir, às vezes, de meio de campo entre o trabalho acadêmico, certo? Que é um debate contínuo, e a política, que está tomando ações no dia a dia e precisa, às vezes, de lições imediatas, né? Então a gente quer desenhar políticas que tenham esses pilares que são importantes para a academia, né? Que seja baseado em evidências que peguem o melhor do que a gente tem de evidências empíricas, mas pegue também o que a gente tem melhor sobre teoria e filosofia política, mas que isso sirva para que possam ser tomadas decisões e que políticas possam ser implementadas de fato. E fazer isso também de forma que seja acessível, mas ao mesmo tempo mantendo o rigor acadêmico, né? Exato. Então a gente tem, se vocês forem no nosso site, a gente tem o nosso cardápio de políticas públicas. Esse cardápio ainda é um rascunho, né, do que a gente pretende fazer. Mas qual é a nossa ideia? Imagine o seguinte, imagine que desde principalmente a partir dos anos 80, né, os think tanks, um pouco antes, nos anos 70, os think tanks nos Estados Unidos e no Reino Unido começaram a tomar para si esse trabalho, falar, olha, não é nem a universidade que vai conseguir fazer isso, também não são os partidos políticos puros. É preciso ter instituições cuja missão seja a formulação de políticas públicas. E esses trabalhos começaram a influenciar
as direções políticas dos Estados Unidos e no Reino Unido. Eu acho que um exemplo bem interessante dos Estados Unidos foi a criação de zonas econômicas especiais, que era uma ideia que começa em 79 no Reino Unido. Tem um debate, até mesmo pessoas do partido do Labour achavam a ideia interessante, e é trazido, se eu não me engano, a Heritage Foundation é a primeira que faz um evento sobre isso nos Estados Unidos. O New York Times depois, isso a gente está falando tipo 80, em 81, 82, o New York Times publica alguns op-eds sobre isso. Sai um livro de um autor também da Heritage sobre isso. Outras instituições começam a então falar sobre o assunto e de repente vira um tema da própria corrida perdão, dos debates presidenciais nos Estados Unidos, dos debates políticos. E quando a gente olha 85, mais ou menos, o Congresso finalmente passa uma lei e depois disso 250 zonas econômicas especiais são criadas nos Estados Unidos. Então, no processo de 6 anos, uma ideia ela é germinada, mas ela precisa depois ser executada. Então, você precisa ter o paper, você precisa ter o livro, você precisa ter os fóruns, né? E você precisa ter a parte que faz o outreach para o público, né? Para que isso tudo se torne, então, de fato, uma política efetiva. Então, o que a gente pensa com o nosso cardápio? A gente está desenhando ali, em linhas gerais, ideias inovadoras em políticas públicas, pegando experiências de outros países e coisas que, pegando também o que a gente acha que é o filé mignon da teoria, coisas que existem maior consenso e maior solidez teórica, para que a gente possa, então, comissionar papers sobre isso. Então, o primeiro passo é a gente desenhar esse portfólio, esse cardápio de possibilidades políticas, não apenas as políticas, pensa bem, as políticas de hoje, né? A gente está debatendo apenas previdência, a gente está pensando nos debates públicos de amanhã, né? Para que a gente possa comissionar papers. Então, alguns, né, já estão sendo produzidos. Nós temos os nossos amigos, o Regis e o Felipe, da Universidade Federal de Pelotas, trabalhando com um paper sobre Bolsa Família e pensando como que o Bolsa Família pode superar o desafio da emancipação econômica, por exemplo. Um programa que foi criado não para ser uma sala de espera interminável, né, mas é para ser uma escada para a produtividade. Como que você faz com que as pessoas consigam escalar essa escada? E vendo experiências dos países, vendo teoria econômica, como, por exemplo, a ideia do imposto de renda negativo de Friedman, né, e vendo como que a gente pode, talvez, colocar elementos de gradualidade para que hoje o Bolsa Família, você chega a uma certa renda, meio que o programa te empurra e você cai. Por que não fazer, né, degrau por degrau? Os professores Ulisses Gamboa e Cleveland Pires, do Mackenzie, estão trabalhando sobre privatização, especificamente com o caso dos Correios, mas pensar também em modelo de privatização. A gente não pensa apenas em uma privatização como foi feita na Rússia, por exemplo, talvez o pior caso, mas, por exemplo, privatizações que são feitas hoje, como foi feita a privatização dos Correios Britânicos, em que uma grande parte das cotas da estatal são distribuídas entre os empregados. Eles são os principais perdedores, então eles são recompensados com o ativo dessa nova empresa, por exemplo. Ou então a gente tem o professor Fernando Schuller, que nós estamos conversando sobre como fazer um paper para vouchers na educação, né? Uma ideia que muitos liberais já conhecem, acompanham, para que o governo, em vez de financiar escolas, financie alunos e permite que alunos de baixa renda tenham opções de escolas privadas para que eles possam ir. E tem outras ideias que são ainda mais, eu acho que inusitadas. Reciclagem tributária, por exemplo. No debate ambiental, acho que é uma ideia que tem bastante apoio de economistas, mas ainda não ganhou tração, acho que no debate público, mas a ideia é que, em vez de se ter tanta regulação ambiental, que na verdade prejudica o crescimento da produtividade e prejudica os pobres, né? Você substitui isso por um imposto único sobre poluentes, o uso, a emissão deles, a compra, a emissão deles, mas depois esse imposto ele volta para a sociedade por inteiro. Então, basicamente, você simplesmente vai alocando uma taxa sobre o poluente, depois você retorna para toda a sociedade esse mesmo dinheiro, de maneira que seja, como eles chamam nos Estados Unidos, no Reino Unido, neutro de receita. Então, são as ideias que a gente está explorando e
o nosso plano de médio prazo é que todos esses papers, essas políticas, elas possam ser depois sumarizadas em um livro como o que o Cato Institute faz nos Estados Unidos. O Cato tem o Handbook for Policymakers, tem essa edição anterior, agora já tem uma edição mais nova, em que eles tentam fazer um mapa para diversas áreas de políticas públicas. Então vocês podem só dar uma olhadinha aqui, mas são várias áreas. E a ideia é que eles então peguem especialistas dessas áreas e trabalhem para que eles possam fazer diferentes propostas. Aí a gente quer fazer isso, a gente quer poder reunir então todas as nossas pesquisas numa agenda verdadeiramente liberal para os problemas sociais do Brasil. Então, se vocês entrarem no nosso site agora e procurarem a parte do nosso cardápio, vocês já vão ver uma parte mais resumida, mais uma visão geral do Índigo sobre cada uma dessas políticas, e aos poucos a gente já está conversando com especialistas para fazer uns estudos mais aprofundados que no futuro virão a ser um compêndio como o do Cato, que o Diogo acabou de mostrar. Estou vendo aí que o Felipe Celeste está perguntando como funcionarão, se a gente vai ter revista acadêmica. A ideia é não ter revista, a ideia é que os papers sejam lançados individualmente, com eventos públicos, que a gente tenta gerar também uma certa conversa na imprensa, né, os nossos autores também publicando artigos de opinião, né, sobre a sua pesquisa na imprensa, mas em vez de ter uma revista, o que a gente quer ter é isso, né, o que a gente quer ter é uma compilação de uma agenda de propostas liberais para o Brasil. A Thaís pergunta o que o Índigo acha que vai ser o maior desafio para as eleições de 2018. É bastante difícil saber, né? O que eu acho curioso é como que funciona então a relação entre o Índigo e o Livres, o PSL, né? A gente vive num estado que a gente pode chamar de estado burocrático, né? Tem várias maneiras que você pode classificar o estado moderno em que um país como o Brasil tem. Um estado democrático, um estado-nação, um estado republicano. Mas quando a gente está falando da organização do estado e da relação entre regras e seus agentes, eu acho que a ideia de um estado burocrático, a ideia de burocracia do Weber, ajuda bastante a gente a entender como é que as coisas funcionam. E num estado burocrático, você pode trocar, numa burocracia, você pode trocar pessoas sem que você mude a estrutura burocrática, né? Porque as instituições da burocracia, elas permanecem independentes de quem está ocupando aquele cargo. Supostamente aquela pessoa, ela, dependendo, obviamente, do grau de competência, mas ela estaria fazendo, diferentes pessoas estariam fazendo as mesmas ações numa burocracia. Obviamente que o Estado não é apenas um Estado burocrático nesse sentido, né? Ele também tem personalidade. Mas enquanto Livres tem um projeto... Então, quando a gente fala de um projeto político hoje em dia num Estado burocrático, você precisa ter duas coisas, né? Você precisa ter um projeto de poder e um projeto de política pública. A gente traduz a palavra política para o inglês ou como politics ou como policy, né? Você tem que ter um projeto de politics, que é o projeto do Livres, um projeto de poder. E tem um projeto de policy. Você consegue poder, o que você faz com ele, basicamente, né? É mais ou menos como você pensar que você tem uma estratégia de talvez conseguir ganhar muito dinheiro, mas tem uma outra estratégia de investimento. O que você vai fazer com esse dinheiro uma vez que você o tem? O Índigo tem esse papel. Ele tem um papel de orientar como que alguém, né, que tem o poder nesse estado burocrático que nós vivemos, como que essa pessoa pode fazer reformas institucionais que gerem prosperidade, liberdade, paz para a população brasileira. Tem várias perguntas aqui, vamos ver algumas delas. O Marco pergunta como o interessado pode desenvolver e publicar uma pesquisa junto ao Índigo. Pode enviar e-mail para a gente. A gente quer fazer a gente vai fazer um call for papers e também um call for articles. Mas antes disso, se você quiser, pode enviar e-mail para a gente. Você pode enviar para diogocosta@indigo.org.br. E se tiver ideias sobre pesquisas que você mesmo está realizando e que você acha que tem relevância para políticas públicas, por favor, a gente tem muito interesse em ouvir e ver perspectivas de trabalho. O Felipe pergunta se a gente vai promover cursos online. Então, inicialmente, a partir do dia 29 desse mês, a gente vai começar nosso ciclo de Indigo Talks, que são
presenciais, né? São palestras que vão ser realizadas aqui em São Paulo, que vão ser colocadas online, mas por enquanto a gente não tem, dentro do nosso business plan, a gente ainda não tem cursos online. O que a gente está ajudando o Livres é a promover a criação de quizzes para a plataforma que o Livres vai ter. Então, não sei se vocês acompanham, mas a ideia do Livres é que o partido seja estruturado por um aplicativo político em vez de por pessoas apenas. E dentro desse aplicativo, uma forma de você ganhar capital político dentro do partido é realizando pequenos cursos e quizzes online. Então, o Índigo tem uma ajuda intelectual nesse sentido. E já que você está falando agora, Diogo, do Indigo Talks, o Gustavo perguntou ali se nós já temos algum evento programado. Além dos Indigo Talks, que vão começar esse mês e vão ser eventos mensais, nós também temos programados já 2 eventos em abril com o Dr. Tom Palmer, que vai realizar 2 eventos aqui em São Paulo, um dia 12 de abril no Mackenzie, às 20 horas, sobre a temática Era Trump, o novo populismo e o futuro da liberdade. E vai ter um outro evento com ele, com o mesmo tópico também, só que no INSPER, dia 13, ao meio-dia. Nos próximos dias nós vamos criar os eventos na nossa página aqui do Índigo. Então, se você tiver interesse, fica de olho nisso que a gente vai deixar disponível o link de inscrição para vocês poderem participar desses eventos com o Tom Palmer. Exato. Se o Ciro Gomes estiver ouvindo também e quiser participar, ou quiser fazer uma segunda rodada de debate também, eu tenho certeza que o Tom Palmer estaria aberto a essa ideia. O Índio vai encaminhar as políticas para outros partidos, diz o Gustavo. Bom, o conteúdo do Índigo é um conteúdo público, né, no sentido econômico de um bem público, né? Você está lançando conhecimento, então, obviamente, qualquer pessoa pode aproveitar dessas ideias. Existe uma relação, obviamente, com o Livres, são ideias que o Livres compartilha e perdão. E a agenda, então, do Índigo acaba servindo como uma agenda política para o Livres, mas o conhecimento, assim como de qualquer universidade, né, ele está aberto para quem quiser aproveitar também. Até de outros países também. A gente... Bernardo pergunta a opinião sobre a reforma da Previdência. Se você for ver no nosso cardápio, uma coisa que nós consideramos importante é a personalidade da Previdência, né? As pessoas esquecem que a Previdência é um sistema de transferência de renda da geração que trabalha para a geração aposentada, né? Acho que é a coisa principal e que nós defendemos por uma reforma da Previdência é que existe a personalização das contas. O Fábio pergunta se vão ser transmitidos online os eventos. Sim, vão ser. Tinha uma mais pra cima do Bruno também perguntando se as nossas políticas são focadas só na esfera federal ou também estadual e municipal. E é focado em todos os âmbitos do poder. Inclusive, por exemplo, a gente tem uma das políticas do nosso cardápio é sobre cidades dinâmicas. E porque acabam que existem tantos tipos de regulação, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, de preservação, que acabam engessando a cidade e não veem que a cidade ela não deveria ser exatamente museu, mas é uma cidade que deve ser adaptada e para as pessoas. Então, essa é uma das políticas interessantes que a gente está trabalhando, mas com certeza a gente trabalha com análises nos âmbitos federais, estadual e municipal. Isso é uma política que a gente quer se dedicar também agora nos próximos meses. Então, também quem... Já deixando convite, pessoas que trabalham com zoneamento urbânico, plano diretor, mobilidade urbana, isso é uma área que a gente tem bastante interesse, porque é uma área que falta bastante conhecimento no Brasil, né? E sobra, na verdade, problema. Como o Antônio está falando, preservação acaba sendo para todo mundo um valor, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para uma cidade como Londres e você vê a cidade se transformando, ou como as cidades asiáticas, a gente vê que outra coisa importante é que essa cidade ela seja feita para as pessoas de hoje, né? Não apenas para as pessoas de ontem. E que a gente pense também a mesma coisa com legislação ambiental, né? Que algumas dessas medidas acabam fazendo com que a cidade virem clubinhos para rico, né? As leis de recuo em São Paulo, quem vai ali perto da Faria Lima,
modifica o propósito de uma cidade que se aproxima das pessoas, né? Você está distanciando a cidade das pessoas, isso diminui a segurança. Em vez de você ter comércio, você tem apenas muros. Isso aumenta o preço dos imóveis, porque você está reduzindo a oferta de imóveis, né? Tanto porque você tem regulações horizontalizadas quanto verticalizadas. E você está prejudicando, né, uma cidade se tornar uma grande cidade moderna do século XXI. E que acaba sendo um problema de segurança pública também, porque essa lei do recuo, como ela não permite que a calçada seja cheia de comércio, de portaria, tem muito espaço livre, que é vão e que é inutilizado, acaba gerando insegurança também para as pessoas que estão andando na rua, e é um problema de segurança pública também. O César também está lembrando aí para a gente falar sobre economia comportamental, que é um tema bastante interessante, né? Como você estava falando, existem hoje departamentos em países como o Reino Unido dedicados a fazer política baseada em economia comportamental, e existem, bom, deficiências e virtudes dessa abordagem. Sem dúvida é algo que a gente quer trazer para o nosso debate. Então também, César, se você tiver sugestões, fique à vontade para dá-las. Então, nossas posições vão vir por meio de artigos, né? A posição do Índigo mesmo vai ser por meio dos papers e do nosso futuro guia de políticas públicas. Mas a gente vai convidar especialistas para escreverem peças mais pontuais, né? Não tão aprofundadas como, seja, artigos que não vão se tornar um projeto de lei eles próprios, mas que eles possam comentar. Mas ainda vai ser apenas a opinião do Índigo, né? Vai ser a opinião dos especialistas que são próximos a nós, que queiram e tenham capacidade de comentar sobre esses aspectos. Uhum. Teve uma pergunta qual que é o nosso posicionamento sobre a reforma da Previdência também, que é um dos tópicos que está no nosso cardápio. A gente falou. Né? Falamos agora? Falou. Sobre a personalização da Previdência. Sim. Pois é, a gente, obviamente que existe muita gente muito nova no Brasil fazendo muita coisa legal. Acho que tem uma geração de pesquisadores e acadêmicos que tem um nível muito maior do que a geração anterior. E a gente convida, né, todo mundo a participar do Índigo e conseguir ter essa construção, né, de novas soluções para os problemas sociais que já existem há tanto tempo, né, no Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Acesse nosso site indigo.org.br. Lá tem maneiras de vocês manterem contato com a gente, sugestões. Acompanhe nossa página no Facebook. A partir da semana que vem, então, a gente vai estar populando tanto a página do Facebook quanto o site com conteúdo novo. Bom, fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas críticas, conforme o nosso projeto for avançando também. Isso. Muito obrigada, pessoal. É isso aí. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Até.